Olá, pessoal. Então, continuando aqui nossas aulas, agora a ideia é a gente começar o capítulo 4 do livro, tá? Então, assim, na verdade, a gente vai fazer assim só uma pincelada super rápida em cima desse capítulo 4, tá? Por questão, assim, de que nem tudo cabe aqui no... Nem todo livro vai caber no nosso curso, tá? Então, o capítulo 4 tem esse título aí, redes e seus contextos no ambiente. Tá? É, então, assim, a ideia é que a gente já falou bastante sobre redes, né? Redes sociais, aí principalmente. É, mas a gente acabou vendo ela assim como sem considerar em qual contexto que ela estava contida. Então, essa que é a ideia do capítulo 4. Como eu falei, a gente vai ver só uma pequena parte, assim, e né, se eventualmente vocês se interessarem, vocês podem daí continuar esse tipo de estudo aqui, tá? Então, aqui, como eu falei, né, até agora no curso, a gente viu as redes sociais independentemente do mundo que a rodeia, tá? Então, a gente falou lá, por exemplo, de laços fracos e laços fortes, é, e assim, a gente estava olhando, estudando a rede como um objeto, assim, né? É um objeto em si, né? Então, por exemplo, tudo bem que a gente tinha laços que eram fracos, fortes, mas isso é uma propriedade da rede. Tudo bem que isso daí vem lá de algumas coisas de amizades e tal, mas assim, a gente não estava interessado muito em relação a qual que era o contexto que estava rodeando aí essas amizades. Assim, né? A gente estudou ela como um objeto fixo ali e pronto. Né? A questão das pontes, a estrutura e tal. Tá? Mas às vezes a gente tem que incluir aí esse contexto no estudo das redes. Tá? É, uma coisa que é muito interessante é porque assim, quando você fala de uma rede, por exemplo, uma rede social, existem diversos contextos onde ela pode estar inserida e que podem alterar alguma coisa dela. Isso já vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas às vezes podem ser assim contextos em que fica difícil de você formalizar, tá? Então a gente acaba vendo assim uma espécie de, vamos dizer, de uma sombra que aquele contexto causa na rede. Se a gente olhar a rede, a gente pode perguntar: será que aquele negócio lá tá alterando a rede? Tá? Difícil a gente fazer essa pergunta de maneira muito formal, mas a gente consegue ver essa sombra que esse contexto causa. Tá? Vai ficar mais claro. Eu sei que está meio confuso aqui. Tá? Então, assim, ó, o contexto onde essa rede está inserida traz efeitos significativos sobre sua estrutura. Tá? Por quê? Porque cada indivíduo dessa rede tem um conjunto de características pessoais, tá? E, sei lá, as semelhanças entre as características podem influenciar a formação de uma aresta. Tá? Então, isso tudo tem a ver com o contexto onde você está inserido, onde esses indivíduos estão inseridos. Então, vamos considerar o contexto. Ou seja, ó, aquilo que eu estava falando antes, né? São fatores que existem fora dos nós e arestas. Então, se você olhar assim a rede, né, o grafo pelo grafo, você vê um monte de nós e arestas, mas talvez tenha outras coisas operando ali, né? Tá? E que pode afetar aí a evolução da estrutura da rede. Como é que essa rede ela é com essa cara? Por quê? Existem outros motivos que saem ali, né? Só de você olhar nós e arestas. Tá? Então, sendo um pouquinho mais específico, a gente começa a trabalhar com um negócio que chama homofilia. Tá? Homofilia, tem esse termo aí. Né? Esse termo significa assim, um princípio de redes sociais que diz que a gente tende a ser semelhante aos nossos amigos. Tá? E, bom, assim eu sei que não é nada. Não é assim, tipo, uma novidade, né? Você pensar isso, né? Ah, a gente tá meio que inserido na nossa própria bolha, né? Às vezes a gente fala, ah, meu Deus, como é que pode, sei lá, as pessoas votarem em tal político, né? Sei lá, só para dar um exemplo. Né? E porque você está inserido numa bolha ali que só pensa meio que da mesma forma,
tá? E é isso que tem a ver aí, essa questão da homofilia, né? Isso daí é uma coisa que não é só a gente, numa conversa qualquer aí na rua, né, na faculdade, que a gente percebe isso, né? Isso é uma coisa antiga, que as pessoas já conversam, estudam, isso daí tem desde lá de Platão, Aristóteles, né? Aristóteles falava das pessoas que amam as outras que são como elas mesmas, assim, né? As pessoas que amam as outras que são como elas mesmas, né? Então essa ideia de você da homofilia aí, né? Também tem tipo uns provérbios assim, né? Tipo esses ditados populares assim, né? Tipo pássaros de uma mesma plumagem voam juntos, tá? Então não é uma ideia nova essa da homofilia, certo? É, então, assim, normalmente os teus amigos não parecem com uma amostra aleatória da população, certo? Apesar de às vezes você ter essa impressão, né? Ah, meus amigos são uma amostra aleatória da população. Ah, eu conheço várias pessoas que fizeram tal coisa e aconteceu não sei o que, né? Mas assim, fui bem, eu fui bem abstrato agora aqui, mas enfim, você não pode considerar que o que acontece com teus amigos ou com o teu círculo social é uma amostra boa, na verdade é uma amostra que a gente chama de viciada, né? Tá? Porque elas são parecidas com você, essas pessoas, né? Então, vistos coletivamente, seus amigos são geralmente semelhantes a você, tá? E muitas vezes a homofilia é uma característica que domina a estrutura geral da rede. Então, se você tem essa questão de as pessoas semelhantes se agrupam de uma certa forma, isso pode é, ditar qual que vai ser a estrutura, qual que vai ser a topologia lá da rede, tá bom? Então, ó, aqui tem uma imagem lá do livro. Então, nessa imagem aqui, é assim, né? Você tem uma rede social de pessoas que estão estudando lá numa escola de uma determinada cidade. Tá? Só que tem a escola. Aqui estão então assim, cada vértice aqui, cada nó é um estudante, tá? Só que você tem os estudantes da escola do ensino básico e da outra escola do ensino médio, lá da mesma cidade, tá? E além disso, estudantes de diferentes raças são mostrados em cores diferentes aqui. Então, eu não sei, imagino que esses amarelinhos sejam brancos, esses verdinhos sejam negros e assim esses que estão mais pipocadinho aqui assim sejam, sei lá, hispânicos ou alguma coisa assim, orientais talvez, não sei. Tá? Enfim, e aí você consegue ver aqui meio que, né, nessa figura meio que 4 agrupamentos aí, né, 4 clusters. Tá? Então, assim, ó, tem 2 divisões dominantes na rede aqui, né? Então, a primeira dessas divisões é baseada na raça, que é da esquerda para a direita. Então, você vai ver que aqui você tem bastante desses vértices, desses nós amarelinhos, e aqui você tem bastante desses verdes, né? E os cor-de-rosa, eles estão meio que misturados. E a segunda divisão aqui é baseada na idade e na escola, né? Então, quer dizer, você tem uma idade menor aí, então você está na escola de ensino básico lá. Tá? Então isso, ou né, mais velho, você está na escola de ensino médio. Isso aqui reflete de baixo para cima. Então talvez daqui para cima você esteja lá no ensino básico e aqui nessa parte aqui você esteja no ensino médio, tá bom? Essa que são a divisão. Claro que, né, isso é um desenho, eu já falei, a gente pode pegar, como esse desenho, esses grafos aí, eles são super, assim, muitos nós, né? Eu poderia arranjar manualmente, assim, esse grafo aparecer desse jeito aí, tá? Claro que, imagino, né, que o cara que fez o estudo, assim, ele não roubou desse jeito, né? Não seria um estudo científico. Mas eu só tô falando isso porque, às vezes, a
a imagem de um grafo, ela engana a gente, né? Às vezes não, muitas vezes, tá? Ela engana. Então, por conta disso, a gente gostaria de entender se a homofilia está presente na rede, tá? Como eu falei, só olhar a figura não é suficiente. Eu quero saber se as pessoas estão se agrupando por essas características, né? Ou não, né? Quais características aqui? No caso aqui, a gente está tentando olhar para raça e idade. Tá? Então, será que as pessoas se agrupam porque elas são da mesma raça? Ou será que as pessoas se agrupam porque elas têm mais ou menos a mesma faixa etária? Tá? Sem ficar só na base do olhômetro, né? Tá? Então, a gente vai ver um teste bem simples que pode ser aplicado nesse exemplo aqui, tá? Primeiro a gente vai considerar uma rede bem pequenininha só para a gente pegar uma intuição e daí entender a ideia toda. Então tá, vamos supor aqui que eu estou trabalhando com uma rede de amizades de uma sala de aula de ensino básico. E a gente vai pegar uma característica para homofilia. Qual característica? É sexo, tá? Então, a gente suspeita que existe homofilia por sexo. Tá? Então, nesse caso, a gente está suspeitando que os meninos tendem a ser amigos dos meninos e as meninas tendem a ser amigas das meninas. Tá? É só uma suspeita, só para dar um exemplo. Né? Então, sempre que você quer entender homofilia, você tem que pegar uma característica. Né? No caso, a gente pegou sexo, aqui poderia ser raça ou poderia ser outras características. Né? Lembra que aquilo que a gente falou no início ali. São características que estão fora, né, da rede, fora do grafo, né, fora disso daqui que a gente costuma ver, tá? Então, você pode pensar em diversas coisas aí, né? Qual que é o contexto que essa rede está inserida. Então aqui, ó, nessa rede aqui, os 3 nós sombreados são meninas e os outros 6 são meninos. Então eu tenho uma classe aqui com 6 meninos que estão em branco e esses rosinhas aqui são as meninas, tá? Como é que faz pra gente saber se os meninos estão se agrupando com os meninos e as meninas estão se agrupando com as meninas, tá? Então aqui, ó, eu já até tinha feito um desenho aqui, mas é assim. A gente vai supor aqui que uma fração P dos indivíduos são do sexo masculino e uma fração Q são do sexo feminino. Como assim fração? Né? Fração é uma outra palavra para a gente falar proporção, né? Quer dizer, uma parte da rede, uma parte P. Você pode dizer que esse P aqui é, sei lá, 40%. Não é bem o que está na figura, mas é só para exemplificar. E o que talvez seria o restante. Nesse caso aqui é o inverso, né? Que seria 60%. Porque você só tem sexo masculino e feminino, mas você poderia ter assim, características divididas em 3, sei lá. Né? Ou às vezes a soma não dá 100% por algum motivo aí. Tá? Mas só para facilitar a nossa ideia aqui, o Q ele é o 1 menos P, né? O Q é 1 menos P, é o que falta. Tá? Tá bom, então assim, não importa quem quer P e quem quer Q aqui. Vamos supor que eu tenho aqui esses 2 grupos aqui separados. Então, aqui eu tenho uma parte P, uma fração P, e aqui tem uma fração Q, tá, dos indivíduos. Então, assim, se eu peguei uma aresta, tá? Então, ambos os vértices da aresta serão do sexo masculino com probabilidade P ao quadrado. Tá? Então, se eu peguei uma arestinha aqui, ó, tá? Qual que é a probabilidade? Essa daqui é uma aresta, tá? Qual que é a probabilidade desse cara aqui da esquerda ser menino? É P. Qual que é a probabilidade desse daqui também ser menino? P. Então, para a aresta ter 2 meninos, ela tem que ser P vezes P, tá? P ao quadrado. Mesma coisa para o sexo feminino, probabilidade Q ao quadrado. Tá? Agora, essa aresta aqui ela poderia ser PQ, né? Ou Q e P, tá? Menino, menina e menina, menino, tá?
Isso daqui acontece, então, né, 2 vezes PQ. Porque P vai ser P vezes Q, só que Q é a mesma coisa que Q vezes P, né? Então, 2 vezes QP, tá? Então, se eu pego uma aresta, né, e ela liga gêneros diferentes, isso aconteceria com probabilidade 2 vezes PQ, certo? Então, aí a gente já entende, porque se a coisa estivesse bem equilibrada, ela tem que respeitar esses números aqui, certo? Se a coisa está bem equilibrada. Se a coisa não está bem equilibrada, ele vai fugir muito desses números. Tá? Tipo, né, sei lá, você tem muitas arestas aqui nessa região aqui e aqui bem pouquinhas arestas aqui. Tá? Aqui também tem muitas arestas. Então, sei lá, meninos estão se aglomerando muito com meninos e meninas estão se aglomerando muito com meninas, mas você tem pouca coisa aqui, né? Mas como é que você sabe que é pouco? Porque vem de acordo com essas proporções aqui, P e Q, né? Tá? Então, o teste para verificar se existe homofilia, de acordo com o sexo aqui, é assim. Se a fração de arestas do gênero oposto, gênero oposto que eu digo assim é o menino e menina, né? Menino e menina, tá? Então, fração de arestas de gênero oposto for significativamente menor do que 2 vezes PQ, tá? Por quê? Porque a gente espera que tenha, né? Esse daqui é o número esperado de arestas aí, de proporção de arestas que deveria existir. Se uma parte tem fração P, outra parte tem fração Q, é esperado que tenha 2 vezes PQ arestas. Mas se tiver muito menos arestas ali, então é como se aqui, ó, né? É como se aqui no meio tivesse menos arestas do que a gente gostaria que tivesse. Então as arestas estão se concentrando aqui e estão se concentrando aqui, tá? Então, ó, para a gente dar um exemplo aqui, aquele exemplo lá. Então, olha só. Nessa figura aí do lado, 5 das 18 arestas do grafo são de gêneros opostos. Tá? Então, olha só. Quais são as arestas aqui? Essa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, tá? 5 arestas das 18. Se você contar aqui, você tem 18 arestas no grafo. E aí, qual que é a proporção P e Q aqui? Então, P de meninos é 2/3, porque a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninos, né? A gente tem 3 meninas, então 6 no total de 9 e 3 no total de 9. Então, como eu falei, nesse caso aqui a soma dá 1, né? A soma dá 100%. Então, aqui isso daqui é o 2/3, né? Isso daqui é o 2/3. Isso daqui é 1/3. Tá? Então, a gente tem a proporção aqui. 2/3 da sala tem meninos e 1/3 da sala tem meninas. E a gente sabe agora quantas arestas que conectam aqui gêneros opostos, que são 5. Então, assim, a gente tem que comparar com isso daqui, ó, que é a quantidade esperada de arestas do gênero oposto. Então, seria 2 vezes 2/3, que é o P, vezes 1/3. Isso daqui dá 4 dividido por 9. Isso aí, tá? 4 nonos. Até a gente consegue daí fazer assim uma coisa mais... Multiplica por 2 aqui, né? Fica 8 por 18. E 18 é o número de arestas total aqui. Então aqui a gente tem um critério bem tranquilo para comparar. O normal seria que tivessem 8 arestas aqui, ligando os diferentes gêneros, né? Menino e menina. Só que a gente viu 5. Tá? São 5 arestas. Então tem menos arestas do que o esperado. Então, esse exemplo mostra indícios de homofilia. Tá? Indícios. Tá? Existe homofilia? Tem outras coisas para se analisar. Essa medida também é uma medida bem simplória. Assim, você tem que meio que raciocinar. Existem medidas, às vezes, mais indicadas ou mais
complexas, assim. Mas isso daqui já te dá um indício. Às vezes pode ser uma coisa assim bem tranquila para você calcular e de repente, opa, parece que acendeu o alerta ali, né? Talvez eu tenha que pesquisar melhor, tá? Agora, assim, a 5 em relação a 8, né? Quer dizer, por que 5 em relação a 8 é baixo, né? Aí tem a ver com coisas que a gente tem que... Coisas de estatística, assim, né? Então, tem alguns pontos que a gente tem que observar aqui, tá? O número de arestas de gênero oposto em uma atribuição aleatória de gêneros irá desviar um pouco do valor esperado de 2 vezes P vezes Q. É normal, tá? É igual aquelas notícias de jornal, né? Ah, a média de chuva do mês é tanto. Ah, esse mês choveu menos do que a média, ou esse mês choveu mais do que a média. Mas é claro que um mês vai chover menos ou vai chover mais, porque se a média é média, porque você tem valores que vão para baixo e valores que vão para cima, né? A questão é quanto para baixo que você deveria considerar que haveria um problema, né? Assim, tá? Então, isso daí, assim, eu não vou discutir aqui, isso tem a ver mais com questão de estatística, né? Quanto que é um abaixo da média que é significativo, tá? Ou quanto que é um acima da média de significativo. Então, assim, ó, assim, na prática, é preciso definir um limiar para decidir se há homofilia. Como é que faz para você decidir esse limiar, tá? Depois vocês estudam lá um pouquinho mais de estatística, tá? Mas assim, por exemplo, se você tem lá que o 2PQ, na verdade sim, se você estava esperando que teria aqui 1000 arestas entre gêneros masculino e feminino e deu 998, não dá para você dizer que talvez exista homofilia. É isso que eu estou falando aqui, tá? Às vezes você tem que ter uma coisa tipo bem para baixo, tipo 800 talvez, tá? Mas isso daí tem a ver com questão de estatística que a gente não vai comentar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem até perguntar para mim como é que faz, aí eu respondo, tá? Um outro ponto a ser observado aqui, ó. Também é possível uma rede ter a fração de arestas do gênero oposto significativamente maior do que 2 vezes P vezes Q. Imagine assim, né? Quer dizer, você está aqui, ó, com uma parte da rede que é uma proporção P, uma proporção Q. E de repente você começou a ver que tem muitas arestas aqui, muito mais do que o 2PQ lá que você estava esperando, tá? Então, nesse caso, a gente diz que acontece a homofilia inversa. Então, em vez das pessoas estarem se agrupando por sexo, as pessoas não estão se agrupando por sexo. Elas estão se agrupando pela diferença, né? Isso poderia acontecer, por exemplo, numa rede de relacionamentos românticos, tá? Então, provavelmente vai exibir aí a homofilia inversa, tá? Então também tem essa questão, né? Não só o que vai desviar para baixo do 2 vezes P vezes Q, mas também o que vai desviar para cima do 2 vezes P vezes Q, tá? Então, assim, isso daqui assim, é só uma pinceladinha minúscula aí no capítulo 4 lá do livro, tá? Então, se você se interessou, eu acho que é um tema bem legal, bem interessante, né? Aí você pode continuar estudando aí esse capítulo, tá bom?